minha família deu uma casa ao meu irmão e eu ganhei um bilhete de loteria de 134 milhões de reais. De certa forma, ensinei uma lição que eles nunca vão esquecer. Desde pequeno, sempre percebi uma coisa simples. Meu irmão mais velho, Carlos, sempre levava o melhor de tudo, enquanto eu ficava com o que sobrava. Isso nunca foi algo que eu questionasse muito. Lembro do Natal em que Carlos desembrulhou um PlayStation novinho, o presente mais desejado da época. A emoção no rosto dele e o orgulho que meus pais transpareciam era como se ele tivesse ganhado na loteria. Eu, por outro lado, ganhei uma camiseta tamanho único, bem grande, que tinha o logotipo de uma empresa local de encanamento. Na época eu tinha 7 anos e já sabia que era melhor não reclamar. Seja grato, minha mãe sempre dizia, o Carlos é mais velho e precisa de mais... Então eu sorri e disse que adorava a camiseta, enquanto via meu irmão correr para o quarto dele para aproveitar seu novo console. Depois, me sentei no sofá assistindo reprises de séries antigas, tentando ignorar a sensação de que isso era só um padrão que se repetia. Carlos recebeu um carro novo quando fez 16 anos. Um Honda Civic prateado com um laço vermelho gigante no capô. Eu ganhei uma bicicleta usada, com pneu furado, e a promessa de que seria um bom exercício. Ele teve uma educação universitária, completa, enquanto eu só recebi uma pilha de formulários de auxílio financeiro e uma palestra motivacional sobre responsabilidade. Naquela época, eu não sentia ciúme. Era simplesmente a realidade da minha vida. Eu me adaptei, trabalhei duro, me contentei com o que tinha e me convenci de que isso forjava meu caráter. A casa onde vivíamos era a típica casa da classe média americana. Modesta, de 2 andares, com uma cesta de basquete sobre a garagem e uma geladeira cheia de receitas, que eu e meu pai adorávamos preparar. Ele era o rei dos churrascos. Eu me lembro dos fins de semana de verão, em que Carlos convidava os amigos para nadar na piscina do vizinho, enquanto eu cortava a grama. Você é um jogador de equipe, ele dizia, enquanto meu pai me entregava uma lata quente de refrigerante como recompensa. Então, chegou a hora que deveria ter destruído qualquer ilusão de justiça. Carlos se formou na universidade, e meus pais organizaram uma grande festa. Alugaram um lugar elegante, contrataram um DJ e até tinham um bolo personalizado com a forma do diploma. Mais de 100 pessoas, incluindo parentes que eu nem conhecia, estavam lá, no final da noite. Entregaram a ele as chaves de sua nova casa, uma linda construção em um bairro tranquilo. Estamos muito orgulhosos de você, disseram. Você merece isso. Um ano depois, eu também me formei na universidade, mas sem festa ou celebração. Apenas um jantar tranquilo, em uma rede de restaurantes, onde meus pais me deram um único envelope branco. Eu o abri esperando talvez um cheque para ajudar com os empréstimos estudantis. Mas em vez disso, encontrei um bilhete de loteria. Pensamos que isso seria divertido, disse minha mãe sorrindo. Nunca se sabe, você pode ganhar o prêmio. Eu esperei por uma explicação, como se fosse uma brincadeira. Mas aquele era todo o meu presente de formatura. Um simples bilhete de loteria. Quando olhei para meu pai, ele apenas deu de ombros. Bem, você sabe, gastamos muito na casa do Carlos. Eu ri, uma risada genuína e real, porque, honestamente, o que mais eu poderia fazer? Achei que minha única chance de conseguir algo bom era ganhar o prêmio gordo. E assim, segurei o bilhete sem que ninguém dissesse nada. Foi assim que tudo começou. Sentei no meu velho sofá usado, em meu pequeno apartamento tipo estúdio, analisando o bilhete na mesa de centro. O mesmo que meus pais me deram na formatura e que mal havia sido raspado. Eu não tinha tocado nele desde então. Naquela noite, eu estava lá zombando de mim mesmo com a promessa de um prêmio que eu sabia que nunca ganharia. Tentei não ficar realmente bravo. Nas semanas seguintes, descartei isso como mais uma peculiaridade familiar. Meus pais tinham seus favoritos e eu simplesmente não era um deles. Não é grande coisa, eu dizia a mim mesmo. Não preciso de presentes ou reconhecimento. Agora, eu era um adulto independente e poderia seguir meu próprio caminho. Mas quanto mais eu andava, mais esse sentimento amargo se instalava no meu peito. Meus amigos não ajudaram muito quando contei sobre o bilhete. Eles ficaram indignados. Meu amigo Chris disse, isso não é só favoritismo, é falta total de respeito. Eles deram uma casa ao seu irmão e você ganhou um bilhete de loteria. Isso é loucura! Ouvir outra pessoa dizer isso em voz alta só piorou as coisas. Passei noites acordado revivendo cada momento em que algo parecido aconteceu. A camiseta da prateleira de liquidação, a bicicleta velha e a matrícula universitária que tive que reunir com dificuldade, enquanto Carlos recebia tudo em uma bandeja de prata. E a sensação não era apenas amarga. Eu me sentia mal por ter fingido que não importava. Então, tomei uma decisão. Não iria confrontar meus pais ou fazer um drama que seria inútil. Eles simplesmente me diriam que eu estava exagerando ou sendo muito sensível. Decidi me distanciar. Encontrei um emprego em uma pequena empresa de marketing e assinei um contrato de aluguel para um pequeno apartamento de 1 quarto no centro. O lugar era apertado, com aparelhos antigos e vizinhos barulhentos que organizavam karaokê à noite. Mas era meu, sem esmolas, sem condições. Meus pais nem pareciam notar minha mudança. Carlos, por outro lado, continuava me convidando para sua casa, a casa que nossos pais compraram para ele. Cada vez que eu ia, parecia que entrava em um santuário dedicado ao sucesso dele. As paredes estavam cheias de fotos de Carlos em sua beca, pousando com seu carro novo
ou cortando a fita da sua nova casa. Meus pais sempre estavam ali também, relaxando no sofá, ou admirando as melhorias que ele tinha feito. Olha que prato lindo. Minha mãe disse uma vez, passando a mão sobre os azulejos da cozinha de Carlos: estamos tão orgulhosos de você, nosso garoto. Eu só concordava educadamente, enquanto uma voz na minha cabeça sussurrava que eles nunca diriam isso sobre mim. Quanto mais tempo eu passava naquela casa, mais eu me sentia invisível. As conversas giravam em torno do trabalho e dos planos futuros de Carlos. Se eu mencionasse algo sobre minha vida, menos um projeto no trabalho, ou uma anedota engraçada, menos eles. Apenas sorriam vagamente e voltariam ao último feito do meu irmão. Uma noite, após mais um jantar, em que fui apenas um espectador do show do Carlos, voltei para casa e abri a gaveta de lixo da cozinha. Ali estava o bilhete de loteria. Peguei-o e virei nas mãos. As chances de ganhar estavam impressas em letras pequenas no verso. Uma em 300 milhões. Quase joguei fora, mas deixei-o ali e fechei a gaveta. Naquela noite, deitado na cama, percebi que algo havia acontecido. Durante toda a minha vida eu estava esperando que meus pais me vissem como viam Carlos. Mas talvez fosse hora de parar de jogar um jogo que eu nunca tive chance de vencer. Na manhã seguinte, acordei e fiz café na minha velha e barulhenta cafeteira de gotejamento. Fiquei perto da janela, observando a cidade ganhar vida abaixo de mim. Peguei meu telefone e olhei o chat da família. Carlos tinha enviado outra foto dos novos móveis para o terraço. Olha isso. Mamãe e papai. Ele escreveu. Eles responderam com emojis de coração e: estamos muito orgulhosos de você. Eu escrevi uma resposta e depois apaguei. Decidi que era hora de mudar. Saí do chat e joguei o telefone no sofá. Já tinha sido suficiente. Não precisava mais da validação deles. O bilhete ficou intocado na gaveta e a vida continuou. O tempo passou e a vida se tornou uma rotina implacável. Trabalhei em 2 empregos para cobrir o aluguel do meu pequeno apartamento. As manhãs começavam na empresa de marketing, criando campanhas para negócios locais. As noites eram reservadas para o trabalho em um restaurante, onde usava um avental manchado e servia hambúrgueres para estudantes. Enquanto isso, Carlos andava pela cidade em seu novo SUV, um presente que mamãe e papai deram a ele. Trabalho duro, eles diziam. O cara nem tinha emprego. Ele estava explorando suas opções, o que significava jogar golfe com meu pai e planejar escapadas de fim de semana com sua noiva, Amanda. Sim, Carlos estava comprometido e eu soube da mesma forma que descobri tudo na minha família, através do chat em grupo. Um dia, surgiu uma foto de Amanda exibindo um anel de diamantes enorme. A legenda dizia: ele disse sim, estamos tão orgulhosos do nosso menino. Nenhuma ligação ou mensagem de texto, apenas mais uma foto no altar digital do sucesso de Carlos. Dei de ombros e voltei a trabalhar, virando panquecas para motoristas de caminhão. Mas aquela sensação irritante persistia como uma coceira que não passava. Minha família sempre favoreceu Carlos, mas isso parecia mais do que apenas favoritismo. Era um lembrete deliberado de que eu não importava. O anúncio oficial veio 2 semanas depois, quando mamãe me convidou para o jantar em família. Queremos nos encontrar, ela disse. Já faz muito tempo, desde a última vez que te vimos. Cheguei na casa do Carlos às 18 horas em ponto, com uma garrafa de vinho, que eu realmente não poderia pagar. Mamãe abriu a porta animada com a nova decoração da sala de estar. Olha aquela parede decorativa. Ajudamos o Carlos a escolher a cor. Não é sofisticada? A noite seguiu como qualquer outra reunião familiar. Meu pai falou sobre os planos futuros. A mãe de Carlos mostrou fotos do anel de compromisso da Amanda e Carlos brincou sobre o quão estressante estava sendo o casamento. Eu me sentei ali, mastigando um pedaço de frango seco e balançando a cabeça nos momentos certos, esperando finalmente descobrir o verdadeiro motivo pelo qual fui convidado. Mamãe então limpou a garganta e bateu sua taça de vinho com uma colher. Temos novidades emocionantes, disse Carlos, radiante. Amanda marcou uma data para o casamento. E vamos adorar ajudar com tudo. No final, tudo isso significava um lugar chique para cobrir os custos da alimentação e um vestido de noiva personalizado para Amanda. Eles até ofereceram pagar uma lua de mel de 2 semanas no Havaí. Só queremos proporcionar a ela o dia dos sonhos, disseram. Eu me sentei lá, segurando meu garfo, tentando manter a expressão neutra, mas as palavras escaparam antes que eu pudesse pará-las. E eu? Sempre planejo ajudar com algo. O silêncio que se seguiu fez meu coração disparar. Carlos se mexeu na cadeira, enquanto meu pai tossia no guardanapo, e o sorriso da minha mãe se desfez. Bem, querido, ela disse com um tom condescendente. Ninguém te impede de trabalhar mais. Eu ri. Um riso curto e amargo que até me surpreendeu. É claro que sim, eu disse, porque 2 empregos não são o suficiente. Mamãe abriu a boca para responder, mas eu não esperei para ouvir. Levantei-me, deixei o guardanapo cair no chão e saí pela porta. O ar frio da noite me atingiu como um tapa enquanto eu ficava parado na calçada, respirando com dificuldade. Meu celular vibrou no bolso com mensagens do grupo da família. Não olhei, apenas bloqueei o grupo e desliguei o telefone. Era tudo que eu precisava para quebrar as costas do camelo. O balde estava cheio de cansaço por tentar me encaixar em uma família que me tratava como uma ideia de última hora. O bilhete da loteria ainda estava na minha gaveta em casa, intocado. Enquanto eu caminhava até meu carro, esse pensamento continuava girando na minha cabeça. Eu não tinha ideia de como, mas estava determinado a encontrar uma maneira de vencer. Na manhã seguinte,
parei em um restaurante local para tomar café da manhã. A garçonete me trouxe uma xícara de café e me deu um sorriso compreensivo. Eles sabem como te atingir onde dói. Ri entre dentes e deixei uma gorjeta generosa. Ao sair, de alguma forma, talvez eu não conseguisse mudar minha família, mas finalmente estava começando a viver para mim. Os meses se passaram e a vida começou a tomar uma rotina confortável, embora cansativa. Fazer malabarismos com meus 2 empregos me permitiu pagar minhas contas em dia. Em uma manhã de sábado, decidi encarar o caos do meu apartamento e finalmente enfrentei a infame gaveta de lixo. Canetas que não funcionavam, cadarço sem par. E então, lá estava o bilhete da loteria. Segurei-o entre os dedos. O papel estava com as bordas ligeiramente enrugadas. Um presente especial de formatura dos meus pais. Quase ri, lembrando das palavras da minha mãe. Você nunca sabe. Sim, claro. A curiosidade era uma coisa teimosa. Peguei meu telefone e abri o site da loteria estadual. Os números estavam impressos no verso do bilhete. 08, 50, 27, 34, 42, 56. Digitei os números e apertei verificar resultados, esperando pelo asterisco. Parabéns, ganhador do prêmio, 1.340, 000. A tela não piscou. Apertei atualizar. E o mesmo resultado apareceu de novo. Verifiquei os números novamente, lendo cada um em voz alta. 08, 15, 27, 34, 42. 56. Exatamente. Não pode ser. Sussurrei com o coração acelerado. A adrenalina corria em mim enquanto esfregava os olhos, pensando que talvez a falta de sono estivesse me pregando uma peça. Mas os números não estavam mentindo. Eu tinha 1.340.000 reais. O pânico tomou conta de mim. Minhas mãos tremiam. O que eu deveria fazer agora? Para quem você liga quando ganha uma fortuna do nada? Ontem eu estava revirando moedas no sofá para comprar um café. Hoje, aparentemente, tudo havia mudado. 1000 perguntas inundaram minha mente. Conto para alguém? Ligo para um advogado? Então, fui atacado pelo pensamento mais sombrio. O que minha família faria se descobrisse? Olhei novamente para os números. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Carlos. Ei, amigo. Você pode me ajudar a mover alguns móveis no pátio no próximo fim de semana? Acabamos de comprar um jogo novo para a mamãe e o papai. Eles amam. Cerrei o maxilar. Carlos provavelmente estava em casa, com tudo perfeitamente mobiliado com o dinheiro dos meus pais, sem saber que seu irmão mais novo acabara de tropeçar em uma fortuna. Coloquei o bilhete de volta na gaveta, dessa vez embaixo de uma pilha de recibos aleatórios. Minha mente corria imaginando os cenários. O interesse repentino dos meus pais. O falso entusiasmo de Carlos. As infinitas maneiras pelas quais eles poderiam tentar me manipular para compartilhar os lucros. O Google se tornou meu melhor amigo naquela manhã. O que fazer depois de ganhar na loteria? Os resultados me sobrecarregaram. Contrate um consultor financeiro, permaneça anônimo, evite compras grandes logo. Tomei notas como um estudante se preparando para os exames finais. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez com uma notificação de bate-papo. Carlos enviou uma selfie dele e da Amanda em um brunch com a mamãe e o papai. A legenda dizia: tempo para a família, abençoado. Desliguei o telefone e colocou eu nas almofadas do sofá. Eu poderia transformar minha vida, mas se minha família descobrisse, isso poderia acabar com a pouca paz que ainda tinha. Aquele bilhete não sairia da gaveta tão cedo. O bilhete ficou escondido por mais 3 dias, até que finalmente criei coragem para fazer algo. Cada vez que passava pela cozinha, sentia sua presença como uma bomba relógio. Em uma noite, sonhei que Carlos aparecia no meu apartamento com balões e um sorriso dizendo: obrigado pelo presente, irmãozinho. Acordei suando frio. Pesquisei e encontrei uma consultora financeira chamada Carol. Estar no escritório dela era surreal. O lugar cheirava a sucesso. A primeira regra que ela me deu foi: não conte a ninguém, nem amigos, nem familiares. Ninguém. Carol me ajudou a abrir novas contas e a criar uma LLC para reivindicar o prêmio de forma anônima. O dia em que peguei o cheque foi o mais estranho da minha vida. Entrei na lotérica de jeans e moletom, com o coração a mil. 20 minutos depois, tinha em mãos um cheque de 4 milhões após os impostos e outros acertos. A primeira coisa que fiz foi voltar para casa e olhar para aquilo. Quase esperei que desaparecesse como uma miragem. Fiz uma promessa a mim mesmo: não vou desperdiçar isso em coisas absurdas. Comecei devagar. Paguei meus empréstimos estudantis e deixei meu emprego no restaurante. Dei feira uma gorjeta de 5 mil reais para minha chefe e fui embora sorrindo. Depois, comprei um carro, não um esportivo chamativo, mas um elegante Tesla preto. Quando entrei no estacionamento do meu trabalho de marketing, meus colegas se aglomeraram. Ei, você roubou um banco? Dei de ombros e respondi que o trabalho duro compensa. Mas a casa era a minha verdadeira indulgência. Encontrei um imóvel moderno e ensolarado nos subúrbios, com janelas do chão ao teto, piscina e uma cozinha impecável. A cereja do bolo era que era maior e mais bonita que a casa do Carlos. Mudei-me discretamente, sem festa de inauguração, sem anúncios. Meus pais ainda acreditavam que eu morava naquele pequeno apartamento no centro. E eu sinceramente gostava assim. Na maioria das noites, eu me sentava no meu novo pátio, com uma cerveja na mão,
assistindo ao pôr do sol. Meu telefone vibrava de vez em quando, com mensagens de Carlos, pedindo ajuda para escolher um local para a lua de mel. Havia um vazio, mas essa liberdade também trouxe clareza. Eu não precisava da aprovação dele. Pela primeira vez na vida, vivi de acordo com minhas próprias condições. Mesmo assim, de vez em quando abria o chat da família e via as fotos dos preparativos para o casamento de Carlos. Enquanto navegava pelos anúncios imobiliários por diversão, vi uma propriedade na mesma rua da casa dele. A nova casa tinha um pátio incrível e custava o dobro do preço. Olhei para a tela, com o dedo no botão para agendar uma visita. A tentação era inebriante. Que melhor forma de ficar escondido do que bem debaixo do nariz deles todos os dias? Dirigi até a propriedade. Tinha um enorme carvalho no quintal e distância suficiente da casa do Carlos para evitar encontros, mas perto o suficiente para estar sempre por perto. Percebi o quão absurdo era. Um ano atrás eu contava moedas de sofá, agora estava casualmente procurando uma casa no bairro do Carlos só para provocá-lo. Ri alto ao imaginar como tudo ia acontecer. A nova casa era tudo que eu sonhara. Acordar com o sol entrando pelas janelas, preparar café e uma cozinha de cinema. Pela primeira vez, senti que tinha conseguido... Mas a questão sobre segredos é que eles nunca permanecem escondidos por muito tempo. Começou de forma inocente, meu telefone vibrou com uma mensagem de um velho amigo do colégio. Ei, acabei de ver um Tesla incrível aqui perto. Fiquei paralisado. No dia seguinte, encontrei Dan, meu antigo vizinho. Não sabia que você tinha se mudado para os subúrbios, novo Tesla? Você ganhou na loteria ou algo assim? Murmurei algo sobre um trabalho melhor, mas podia sentir as paredes se fechando. Então, a chamada chegou. Olá, querido! A voz da mãe soou pelo alto-falante. Seu pai e eu estávamos dizendo o quanto sentimos sua falta. Sinto sua falta, também responde cautelosamente. Ouvimos que seu novo carro é lindo. Estamos muito orgulhosos de você. Orgulho das mesmas pessoas que me deram um bilhete de loteria? O Carlos mencionou isso. Ela continuou. Aparentemente um dos amigos dele viu você dirigindo. Não é curioso quão pequeno é o mundo? A próxima ligação veio naquela noite. Tio, cara, temos que nos encontrar. Ouvi dizer que você está indo muito bem. Carro novo, casa bonita. Devíamos tomar uma cerveja. Eu estava ocupado, mas Carlos insistiu. Nós passaremos na sua casa. Ouvi dizer que é impressionante. Em algum momento, o segredo que eu guardei escapuliu. A palavra se espalhou e agora minha família, que não pensou em mim por anos, de repente, queria se reconectar. Na manhã seguinte, vi que Carlos tinha enviado uma foto de si mesmo em frente a um enorme carvalho no meu novo bairro. Ei, que legal. Talvez quiséssemos nos mudar para cá também. Meu sangue gelou. Chamei Carol. Eles sabem disso. Estão bisbilhotando. Ela suspirou. Isso acontece. O dinheiro faz coisas estranhas com as pessoas. Mantenha calma e não deixe que isso o faça recuar. O convite final chegou. Jantar de domingo na casa do Carlos. Sentimos sua falta. Por favor, venha. Meu instinto dizia que era uma armadilha. Mas a curiosidade venceu. Estacionei meu Tesla ao lado do SUV dele e caminhei até a porta. Minha mãe me abraçou excessivamente entusiasmada. O jantar começou com o típico bate-papo, forçado, até que, exatamente 20 minutos depois, minha mãe colocou o garfo de lado. Estamos muito curiosos sobre como você pôde pagar aquela casa linda e aquele carro silêncio constrangedor. Fiz alguns investimentos inteligentes, forcei o encolhimento de ombros, entrei em uma startup cedo e agora recebo dividendos. Os olhos dela brilhavam. Carlos se inclinou. Isso é ótimo. Que empresa é essa? Talvez eu devesse investir também. É um nicho. Eu disse. Então ela adotou aquele tom meloso. O Carlos está pensando em ampliar a casa, adicionar um solário. E tá tão difícil hoje em dia, com o custo da construção, se pudéssemos obter uma pequena ajuda. Você conhece alguém que está tão bem? Carlos sorriu. Nós somos família. Afinal, lá estava a proposta. O velho poderia ter cedido apenas para manter a paz. Mas não era mais aquele cara. Vou pensar nisso, eu disse com um sorriso neutro. Minha mãe juntou as mãos. Oh, querido, isso significaria muito para nós. Carlos me deu um tapa nas costas. Sabíamos que poderíamos contar com você. Saí logo depois. Me inclinei no meu carro, queimando de raiva. Meu telefone vibrou com uma mensagem de ela. Obrigada, querido. Estamos muito orgulhosos de você. E lembre-se, a família vem em primeiro lugar. Engraçado. Finalmente eu tinha algo que eles queriam e, de repente, queriam ser uma família de novo. Achavam que eu ainda era o mesmo velho, cara, que aceitava coisas usadas. Eles não tinham ideia de quem estavam tentando enganar. Na manhã seguinte, sentei-me no meu pátio com uma xícara de café navegando pelas listagens de imóveis. Apenas por diversão. Meu telefone vibrou. Novamente, era o Carlos. Deixei ir para o correio de voz. Eu tinha a sensação de que isso era apenas o começo. 2 dias depois do jantar em família, recebi outra mensagem da mãe. Dizia: jantar em nossa casa novamente neste domingo. Temos planos interessantes para discutir? Mal posso esperar para te ver. Fiquei olhando a mensagem, tomando o meu café, no pátio da minha nova casa. O sol brilhava, os pássaros cantavam. Mas no fundo, senti uma tensão familiar, que subiu pela minha espinha. Eu sabia o que aquilo significava. Planos financeiros bastante emocionantes que não tinham nada a ver comigo. Hesitei em ignorar. Mas a curiosidade me levou. Eles precisavam ver
o quão longe estavam dispostos a ir. Chegou o domingo, estacionei na garagem do Carlos, observando a grama perfeitamente conservada, e o SUV que brilhava ao sol. Caminhei até a porta da frente e bati. Mamãe abriu a porta imediatamente, radiante, como se tivesse vencido um concurso de panificação. Mickey, tô tão feliz que você veio. Entre na sala de jantar. A mesa já estava posta com a melhor porcelana. Carlos estava sentado na cabeceira, sorrindo como uma criança que sabe que vai ganhar um novo brinquedo. O pai estava ao lado dele, com o telefone na mão, olhando de vez em quando. Sente-se, querido, disse mamãe, me indicando a cadeira em frente a Carlos. A refeição começou com a típica conversa fiada. O novo churrasco de Carlos, o mais recente gadget de cozinha, o jogo de golfe da mamãe e do papai. Eu segui o fluxo, fingindo que não sabia o que estava se aproximando. Na metade da sobremesa, menos um cheesecake comprado na loja, com cerejas em conserva. Em cima menos minha mãe bateu o garfo contra o copo. Então, começou. Queríamos compartilhar algo emocionante com você. Carlos escorregou uma pasta sobre a mesa. Olha, irmão, eu a abri e encontrei um orçamento cuidadosamente escrito. 100 mil reais, com cabeçalho, expansão de solar e garagem. Pensamos que, já que você está indo tão bem com seus investimentos, talvez você quisesse ajudar seu irmão, disse minha mãe. Sim, acrescentou Carlos. É um investimento sólido. Acrescenta valor à propriedade e a família se mantém unida. Fechei a pasta e a deixei de lado. É muito dinheiro. Bem, mamãe disse rapidamente. Não é só para casa também. Estamos pensando em melhorar os planos de casamento da Amanda. Agora ela quer um casamento elegante em um destino turístico. E você sabe que casamentos são muito caros. O pai limpou a garganta. Estimamos que 100 mil reais cobririam ambas as coisas. Eu repeti, um tanto estupefato. E agora? O que está acontecendo com você? Tão bem e não quer ajudar? O silêncio se prolongou enquanto eu observava seus rostos. O cheesecake tinha um gosto amargo na minha boca. Você quer dizer como quando Carlos comprou uma casa e eu peguei um bilhete de loteria? Ou quando ele ganhou um carro novo e eu ganhei uma bicicleta usada com pneu furado? Eu disse finalmente. O sorriso da mamãe se apagou. Isso é diferente. Claro que é. Eu respondi. Eu subi aqui sozinho e nunca me ajudaram quando precisei. Agora que conquistei algo para mim, de repente se lembram de que eu existo. But somos uma família? Exclamou a mãe com a voz embargada. Sorri e disse. Bem, ninguém os impede de trabalhar. O rosto de Carlos ficou mais sério e vermelho. Vamos lá, cara. Não estávamos pedindo muito. 100 mil reais não é um absurdo. Eu ri, deve ser bom viver no mundo deles. Minha mãe começou a chorar baixinho, enxugando os olhos com um guardanapo. Papai apenas balançou a cabeça. Carlos cruzou os braços. Só achamos que seria bom se você quisesse compartilhar seu sucesso com sua família. Peguei a pasta e a segurei por um momento. Você sabe que eu queria isso há anos, mas finalmente percebi algo. Família não é sobre dinheiro ou culpa. É sobre estar lá um pro outro quando é necessário, e você nunca esteve lá para mim. Deixei a pasta cair na mesa. Aproveitem seu jantar. Terminei, e Carlos murmurou algo. Parei na porta, me virei com um sorriso e disse. Bem, ninguém os impede de trabalhar mais. Lá fora, o ar estava fresco e gelado. Fiquei parado, ao lado do meu carro, por um momento, respirando fundo. Meu telefone vibrou. Outra mensagem da mãe. Eu não precisei ler, bloqueei o número dela e dirigi para casa, sentindo o peso de anos de decepção, finalmente aliviando meus ombros. A vida sem a manipulação da família parecia um sopro de ar fresco. Pela primeira vez, meus dias eram meus. Acordava quando queria, trabalhava em projetos que gostava e viajava quando sentia vontade. Não havia mais culpa, nem comentários passivo-agressivos. Era só liberdade. Investi sabiamente, como a Carol me aconselhou, ações de empresas sólidas, imóveis e algumas startups de tecnologia. Os dividendos chegavam constantemente, financiando viagens espontâneas e até uma viagem de esqui ao Colorado, onde descobri que o snowboard definitivamente não era a minha praia. A casa virou um santuário. Transformei o quarto de hóspedes em uma sala de cinema, o pátio em uma sala de estar ao ar livre e a garagem em uma mini academia. Na maioria das manhãs, sentava-me no terraço com uma xícara de café fumegante, assistindo ao nascer do sol. O gramado, bem cuidado, estava silencioso e bonito. Sem mensagens da mãe, nenhum convite falso de Carlos. Apenas o som dos pássaros e o zumbido ocasional do cortador de grama do vizinho. Sem o circo da família, percebi que estava genuinamente feliz por não me sentir mais sozinho ou ressentido. O corte de laços tóxicos não é apenas terapêutico, é absolutamente libertador. Aprendi com conhecidos em comum que Carlos ainda vivia às custas da mamãe e do papai. Eles pagaram pelo casamento, pela expansão do solário e ainda cobriram a dívida do cartão de crédito quando Amanda foi às compras para si cuidar. Quase senti pena deles. Quase, em uma tarde fria de outono, encontrei Carlos no centro. Ele acabara de sair de um encontro com um possível parceiro comercial quando me viu do outro lado da rua, em pé, na frente de uma cafeteria. Mick, gritou ele, atravessando a rua com aquela habitual arrogância. Sim, respondi, mantendo um tom neutro. Estou ocupado. Ele olhou para meu blazer sob medida e meu relógio. Agora, vejo que você está elegante. Dei de ombros.
Eu só aproveito a vida. Deve ser boa, ele disse, colocando as mãos nos bolsos. Você sabe que ainda acho isso injusto. Levantei uma sobrancelha. Injusto? Espero que você tenha tido sorte, ele disse, apontando para meu carro. Um SUV elétrico sofisticado estacionado ali perto. Não se preocupe. Você só deu sorte. Sorri e balancei a cabeça. Sim, talvez eu tenha tido sorte com a loteria, mas tudo que veio depois é fruto do meu trabalho. Aprendi, trabalhei, investi de forma inteligente. Carlos bufou. Mas a vida é injusta. Você está certo. Respondi, olhando em seus olhos. A vida é injusta. Sua expressão vacilou, como se percebesse que não íamos concordar. Acenei para ele e fui embora, deixando-o ali parado. Naquela noite, sentei no meu terraço com uma xícara de café. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa. Recostei na cadeira respirando o ar fresco. O passado parecia uma lembrança distante. Não estava mais bravo, nem ferido. Estava livre. Ganhar na loteria me deu dinheiro, claro. Mas o verdadeiro prêmio foi a liberdade de viver sem as pessoas que nunca me valorizaram. Do outro lado da cidade, Carlos provavelmente estava reclamando com a mãe sobre como a vida era injusta. E eu simplesmente sorri, tomei meu café e aproveitei a tranquilidade.